Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Felipe, Raquel, pastora Ana Paula, aqui. Ô, Glória. Fala, meu querido, Pai do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, meu amigo. Você tá bom? Eu tô bem demais, graças a Deus, e você? Bem também, graças a Deus. Vocês que estão nos acompanhando aí, paz do Senhor, boa noite para todo mundo. A honra estar falando com vocês de novo. Boa noite, Raquel. Espero que vocês estejam bem. Amém. Carol Também é uma honra poder estar aqui uma honra também. Também é uma honra para mim aqui também estar aqui. Eu estou aqui na residência dos meus pais, mas não vou deixar de fazer a live. E também é uma honra poder estar aqui com você, Pastor Roger, porque o Léo não pôde estar aqui comigo hoje, mas inclusive olha ele entrando aí, ó. Aqui. Se pudesse, colocava 3 aqui, né? Aí fazia um debate teológico 3 aqui, né? Uma hora não ia dar, não. Verdade. Mas amém. Vamos fazer uma oração, né? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, queremos agradecer ao Senhor por este momento, Pai, de live que nós estamos fazendo aqui, usando essa ferramenta tecnológica, Pai, do Instagram. Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, Pai, que quem estiver assistindo, Pai, possa ser edificado, Pai. E que não termine de assistir essa live da mesma forma que começou, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua presença, Pai, esteja aqui no nosso meio. Ainda que de forma online, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é onipresente e não é uma distância que vai separar pessoas, Pai. Mesmo que seja pela internet. O Senhor também opera maravilhas, o Senhor também manifesta o Teu poder através dessa ferramenta que nós estamos usando aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado a todos que estão entrando aqui, Pai. Obrigado pela vida de Pastor Roger, Pai. E que o Senhor possa usar cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então vamos então. Hoje nós vamos falar algo um pouco interessante a respeito de julgamento de forma geral, não no julgamento final lá da profecia do Apocalipse, mas julgamento de forma de julgar, né? Tipo assim, você está julgando alguém, se é permitido julgar alguém ou não. Então, assim, é um pouco... Nós vamos aprofundar um pouco nesse tema de uma forma geral. O Léo Cabral está falando aí que está vendo nós falar dele. Mas nós podíamos fazer mesmo esse debate teológico aí, nós três. É um professor aqui e o coordenador do Carisma Start, então pronto, eu vou ficar ali só ouvindo vocês dois ali. 2 professores, hein? Esquece não. Mas vamos lá. Vamos para o debate. Isso. Então vamos lá. Então o primeiro ponto então que nós vamos começar aqui no nosso debate então, nós vamos partir da pergunta: o que é julgar? Eu sei que pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas talvez não tão óbvio assim. Então nós vamos então entrar um pouco nessa questão do que é julgar, mas eu quero te convidar, Roger, para começar essa pergunta para nós, e aí eu vou complementando aqui. Beleza. Então, pessoal, tema, né, mais uma vez um pouco polêmico, mas eu acho que é um tema necessário, é algo que nós precisamos ter muita clareza nas Sagradas Escrituras, porque nós sofremos prejuízo na nossa vida espiritual se a gente não tiver entendimento desse ponto e maturidade. Ao longo aqui dessa nossa conversa, vocês vão entender o porquê, tá? Mas vamos lá então. A gente vai falar sobre essa questão do julgamento. Vamos iniciar pela base, né? O que é julgar? Se a gente for olhar no dicionário, julgar vai... deixa eu ler aqui, tá? É melhor. Julgar vai ser examinar, decidir, sentenciar e formar juízo acerca de, né? Ou seja, formar juízo está falando de entendimento.
seria você formar uma linha de raciocínio sobre um determinado assunto ou mesmo sobre uma pessoa, né? Então, isso daí que é julgar. Deixa eu ler uma frase aqui também que vai nos ajudar a ir fundamentando esse conceito. Desejo de estabelecer uma relação mental entre dois ou mais conceitos, onde o julgamento em si não passa de uma simples proposição que afirma ou nega a conexão entre esses mesmos conceitos. Traduzindo, quando você tem dois pontos, quando você tem duas realidades, e você precisa estabelecer um conceito, né? É que proposição está falando desse ligamento, ou seja, você precisa decidir se existe uma conexão, isso aqui mentalmente, tá, gente? Uma conexão entre dois pontos, entre duas realidades, né? Você está exercendo um julgamento, né? Já clarificando um pouco mais para nós cristãos. Então, por exemplo, quando você tem a palavra de Deus e você tem algo que está acontecendo, né? Você tem um acontecimento. Deixa eu já dar um exemplo aqui, pastorzão. Tem um vídeo aí que estava circulando nas redes sociais, uma profecia aí, de que hoje ia ser o dia tenebroso, né? Que era para as pessoas ficarem em casa, o dia ser escuro, e que os demônios iam se disfarçar de parentes, iam bater na porta da casa das pessoas, se as pessoas abrissem a porta da casa, o demônio ia entrar para dentro da casa dessas pessoas. Então nós temos uma informação, beleza? O que seria julgar mediante isso daqui que eu li? É você pegar essa informação, e aí para nós que somos cristãos, você pegar a palavra de Deus e traçar um paralelo entre a palavra de Deus e essa profecia que foi liberada. Então, quando você tenta fazer essa conexão, você vai chegar numa posição final, que é se é coerente, se a palavra de Deus e essa profecia elas são compatíveis, elas são coerentes ou não. Isso também é julgar. Tá? Então, estou só fazendo uma definição. E além disso, gente, nós, no grego, tá, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a gente vai focar um pouco mais aqui no Novo Testamento, tá? Apesar de a gente dar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento, mas nós vamos focar mais no Novo Testamento porque tem a ver com a nossa realidade de igreja. Então, no grego tem 3 palavras para julgar, né? Assim como o amor, que você tem ágape, você tem filéu, você tem eros, né? No grego, da mesma forma. Então, existe a palavra crino, a palavra anacrino e a palavra diacrino. A palavra crino é julgar num sentido de condenar, tá? Então, um juiz que se assenta em um julgamento e ele vai executar a sentença final, né? Ele está fazendo aquilo que é próprio da profissão dele ou do trabalho dele. Esse julgamento que é o da palavra crino, tá? A palavra anacrino é um julgamento de questionar, examinar, avaliar. Onde que a gente vê isso no Novo Testamento? Atos capítulo de número 17, versículo de número 11. O que tem nesse texto? Não precisa abrir aí. Paulo está pregando, né, lá na região da Macedônia, e aí, depois de sair de Atenas, ele prega para um grupo numa sinagoga que são os bereanos. E a palavra diz que eles estavam ouvindo Paulo, comparando aquilo que Paulo estava falando, comparando com as Escrituras e julgando o apóstolo Paulo. Que isso, os irmãos estavam julgando o apóstolo Paulo? Sim, nesse sentido. Por isso que a palavra que é usada lá é anacrino. É num sentido de questionar, examinar e avaliar. Então eles estavam julgando aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, questionando com as Escrituras, se era coerente. Então, existe essa palavra para julgamento. E a palavra diacrino é a palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 5. Mais na frente nós vamos ler esse versículo, mas só para você saber, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque havia ocorrido uma dissensão na igreja, né? Ou seja, uma contenda, uma briga ali na igreja, e as pessoas estavam levando isso até mesmo para tribunal de gentios. E aí o apóstolo Paulo, ele vai confrontar essa igreja, ele vai exortar eles, questionando se não havia alguém sábio no meio da igreja que poderia julgar essa questão. Essa palavra é diacrino, que significa avaliar, discernir, fazer distinção entre pessoas
inclusive tomar partido. Tá? Então, o que é o conceito de julgar, gente? Recapitulando aqui, examinar, decidir, avaliar, discernir, aquilo que o juiz faz também, né? Decretar uma sentença, né? Então um julgamento final, vamos colocar assim, tudo isso é julgar. E pegando esse gancho aí desse julgamento que o juiz faz, a palavra no grego que eu olhei parece que é o kritos, e aí ele vai ser usado em vários contextos, vai falar que Jesus é esse juiz, vai falar que Deus é esse juiz, e aí vai aparecer também lá em Atos 13:20, a respeito dos juízes ali do Antigo Testamento também, eles vão ser usados essa palavra kritos, e também a respeito do procurador romano, aonde Paulo estava ali sendo julgado diante dele, e aí ele também aparece usando essa palavra kritos, como juiz mesmo, como aquele que executa a sentença final. E aí eu não sei se cabe nessa primeira palavra que você falou, Roger, você me ajuda a entender isso aí, mas a palavra dikastes seria seria um paralelo junto com essa palavra grega que você disse, porque ela tem uma definição bem similar que eu vi lá no Vine, que vai falar sobre essa questão como se fosse o júri popular, aquele júri que fica ali fazendo uma avaliação, uma análise, uma pré-análise do caso, para depois apresentar o juiz fazer a decisão final. E aí esse dikastes, no grego, para quem está ouvindo a gente aí, gente, a gente está falando o termo grego, por quê? Porque, para quem não sabe, o Novo Testamento ele foi escrito no idioma original grego. E o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrito em hebraico, com algumas pequenas porções em aramaico. Então, por isso que nós estamos aqui puxando aqui no grego, mais por causa do idioma original do Novo Testamento, só para ficar mais claro. Então, aí, esse dikastes, ele tem essa ideia. Seria mais ou menos semelhante a essa palavra que você falou aí? Esse dikastes aí, ele seria semelhante ao do diacrino, né? Pode ser só uma questão de transliteração mesmo. Ah, sim. Não, bacana. Então, aí ele vai falar basicamente nessa questão. E aí ele aparece na Bíblia, naquela situação de Moisés, porque é citado isso lá em Atos, capítulo 7, não precisa abrir aí, mas aí ele vai falar sobre Moisés quando ele está defendendo os irmãos hebreus, e aí querendo separar uma briga que estava tendo entre eles, e aí os hebreus vão falar que mas você está querendo ser um juiz diante de nós, tá? Assim como você matou aquele egípcio, porque ele tinha matado um egípcio um dia antes, ou dias antes, não sei, a respeito, porque o Egito estava abusando dos hebreus, né? E aí o Moisés mata ele. Então aí essa mesma palavra eu já... Isso, que é o de fazer distinção entre pessoas. Isso, é a mesma palavra. Bacana. Então aí a gente já viu, então, para começar, então, essa questão do que é julgar, né? Então, assim, fazendo uma síntese, né, seria como se fosse um julgar de condenar ou não, e o outro um julgar de avaliação, né? Mais ou menos isso, né, pastor Rocha? Isso. Basicamente é isso, gente. Fazendo uma síntese até para quem já entrou, para quem entrou agora, se a gente for fazer espremer um pouco mais, o que a gente vai ter de situação final sobre o julgamento são duas coisas, né? Uma é um julgamento sentencial e outra é um julgamento de discernimento. Exato. Que, se eu não me engano, não sei, eu não vi aqui, mas parece que também é o mesmo caso do Salomão, quando ele vai definir aquele caso das mães, né? Que chega diante dele e fala assim, que meu filho morreu, mas a mãe que matou, que pegou meu filho falando que é dela, mas na verdade é o meu. E aí o Salomão vai fazer aquela pergunta, né? Falar, não, então parte ele no meio e divide entre as duas mães. Aí uma abre mão, não, então deixa ele inteiro para ela, e a outra vai e fala, não, eu quero que divide mesmo. E aí, através dessa situação, Salomão, usando a sabedoria dele, percebe que quem queria doar o filho, na verdade, era a verdadeira mãe. Então, se eu não me engano, né? Isso. Eu acho que é a mesma situação, né? Só trazendo uma outra ilustração em cima disso, gente, para ficar, até, talvez possa ficar um pouco mais claro. Tem uma expressão na Bíblia que fala, lá em Provérbios, quando o rei se assenta para julgar. Então, o que acontece? Esse julgamento ele tem duas etapas. Quando o rei se assenta para julgar, o que o se assentar está falando? Está trazendo uma ideia de repouso. Então ele se assenta para julgar, ele está o quê? Ponderando, ele está ainda avaliando, ele está entendendo o caso. Então isso é uma parte do julgamento, isso já é julgar. Só que depois que ele pondera,
e que ele faz, né, todas as suas avaliações, ele vai decretar uma sentença. Então ele vai, fugiu a palavra aqui, ele vai, não é promulgar não, mas ele vai emitir o julgamento, né? Então essas duas etapas, a etapa do se assentar, está pensando, está avaliando, ou seja, julgando, e ele vai emitir o julgamento, que é esse julgamento, né, final. Exatamente. Então aqui a gente vai então para o segundo ponto, então, né, Rosa? Segundo ponto, então, é o que podemos julgar. Essa parte Primeira que coisa, começa a nossa polêmica, né? Pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu quero que vocês interajam. O cristão, ele pode julgar ou ele não pode julgar? O que vocês acham? Vamos lá, eu sei que a Raquel está online, quem mais está online aqui? Clécio está online, pastora Ana Paula online, Léo está online. O que vocês acham, gente? Cristão pode julgar ou cristão não pode julgar? Lude está online. Vamos lá. E aí, no que vocês responderem aí, se não puder, por que não pode? Interage com a gente aí. Vamos lá. Não precisa ir tão fundo assim, não. Senão você vai ter que ficar digitando muita coisa. Mas aí, vamos lá, sim ou não? O que vocês acham? Cristão pode julgar? Vamos ver, eu quero ver a resposta subindo aí. Sim ou não é só 3 letras, gente. Só responder aí. Ou então só coloca uma letra, então S ou então N. Vai ficar mais fácil ainda. Isso. O povo tá querendo interagir, não. A Raquel hoje tá mais quietinha. Cadê? A Ana Paula também tá aí, Ana Paula. Aí, ó. Com nós aí, Raquel ó. respondeu ali, ó. Avaliar e não condenar. Uma boa resposta, vamos ver. Clécio, ele tá... Aí, ó, Biel entrou aí agora. O que você acha? O cristão pode julgar ou não? Ana Paula respondeu aí, que não. Vamos ver. Patrícia também falou que não. Beleza, vamos lá. A gente já tem 2 tipos de resposta aí, né? Uma resposta que é avaliar sim, né? Mas Calma aí, deixa eu ler aqui de novo. E não condenar, né? E 2 pessoas aí, 3 pessoas responderam que não. O cristão não pode julgar. Vamos lá então, gente. Vamos entrar nesse segundo ponto. Pastorzão, pode iniciar aí. Amém. Então, diante desse contexto onde podemos ou não julgar, nós vamos abrir algumas referências. Aí, ó, o Léo Cabral coloquei. Claro que tem que julgar. Julgar todas as coisas, inclusive. Ó. Isso foi ousado, hein? Vamos ver. Vamos lá. Eu vou abrir aqui algumas referências. 1 Coríntios 5:11. A gente vai ver uma situação aqui, ó. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal, nem ainda comais. Vamos lá. Por aqui, a gente já vê uma dica. Por quê? Para eu saber se a pessoa tem essas características, eu preciso fazer uma espécie de julgamento. Eu não consigo definir se a pessoa é assim se eu não julgar. Lembrando uma ressalva aqui, que no verso anterior vai explicar que não está falando de uma forma geral, de pessoas do mundo geral. Aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja, se dizendo irmão, vivendo dessa forma. Mas porque aí ele até fala, porque se eu tivesse que me desligar de qualquer pessoa que faz isso no mundo inteiro, eu teria que sair do mundo. Então, ele está se falando aqui de pessoas que estão dentro da igreja, se dizendo irmãos, e às vezes até interagindo de uma forma mais ministerial, talvez, e aí a pessoa ter alguma dessas características. Então, para fazer isso, ela precisa julgar. Então, a gente já vê aqui uma dica sobre essa permissão do julgamento. Fala alguma coisa aí, Roger. Ô, gente, eu vou estender um pouco mais esse versículo. Se você tiver abrido aí a sua Bíblia, você vai ler o versículo 12. Se não, você pode só prestar atenção em mim. Então, o pastor Felipe leu o versículo 11. Olha o que diz o versículo 12. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então, o contexto aqui, já vamos começar a polemizar. Cristão pode julgar? Pode.
O cristão, mais do que poder julgar, ele deve julgar? Deve. Pastor, agora... Até gostava de te ouvir falando, mas agora embananou. Mateus capítulo de número 7. E aí, Jesus está falando sobre o julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. E aí? Eu vou deixar você com essa sementinha aí, para você ir pensando, e vou tocar o barco aqui. Então, mediante esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo de número 5, tá? 1 Coríntios capítulo de número 5, vocês podem ler depois se vocês quiserem, do versículo 9 até o versículo 13. A palavra está nos exortando a fazer um julgamento. É o que o pastor Felipe falou. A Bíblia está nos falando. Não se associem com esse tipo de pessoa, que se dizendo irmão, isso é muito importante. Porque nesse contexto, lá no versículo de número 10, a palavra está falando. Eu não estou falando das pessoas do mundo. Porque se eu estivesse falando das pessoas do mundo, vocês teriam que sair do mundo. Vocês não poderiam continuar no mundo. Não estou falando de pessoa no mundo que assassina, pessoa no mundo que é mentirosa, pessoa que está no mundo e comete pecado. Eu estou falando de pessoa que está se dizendo irmão e não demonstra frutos de arrependimento. A pessoa está vivendo. Não é pessoa também que tropeçou não, gente. Porque pecar, a gente, né, nós ainda temos os nossos tropeços. O Espírito Santo ele está fazendo a boa obra em nós. Provavelmente o que você tropeçava antes, você não tropeça mais, mas nós ainda temos tropeços na nossa vida. Só que a palavra está nos falando. Não se associe com esse tipo de pessoa que se diz irmão, mas é o filho do Satanás. Como que você vai saber isso? Você vai ter que julgar. Julgar como? Vamos lembrar lá de novo do exemplo do rei. Se assentar. É a posição de se assentar. Tá? Ou seja, de observar. Jesus, olha que interessante. Nesse mesmo contexto que está lá em Mateus, do, né, não julgueis para que não sejais julgados, ele vai falar sobre a árvore. E ele vai falar, a árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos vocês vão saber reconhecer a árvore. Então Jesus está ensinando a gente a julgar. Como assim a julgar? A ponderar, a raciocinar. Você está olhando para uma situação, qual que é o fruto que essa situação vai gerar? Qual que é o fruto que está sendo gerado na vida dessa pessoa? É um fruto bom? É um fruto pacífico de justiça? É um fruto de arrependimento? Né? João Batista ele vai exortar quanto a isso aí. Sim. Então, é um tipo de pessoa boa para eu andar e para estar no meu ciclo de amizade. Não. Não é o tipo de pessoa boa para estar no meu círculo de amizades. É que eu vou lembrar lá de Salmos, capítulo de número 1. Lá está falando, bem-aventurado o homem, que não se detém no caminho dos pecadores, perdão, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Existe uma diferença grande entre a gente se relacionar com pessoas, porque você está no seu trabalho, você está na sua faculdade, você vai se relacionar com pessoas. Existe uma diferença grande entre se relacionar e você ter pessoas que são pessoas que você anda segundo o caminho delas, ou seja, pessoas que te inspiram, pessoas que te detêm no seu caminho, então pessoas que te param, pessoas que estão fazendo com que você pare, e pior, pare no caminho delas. Então, né, a pessoa que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, a pessoa que te faz repousar em um ambiente nocivo. Então, nós precisamos julgar, discernir, precisamos avaliar, precisamos sim fazer todo esse exercício, porque a nossa vida cristã depende disso. A nossa caminhada cristã, ela vai ser comprometida se a gente não aprender a julgar. E aqui eu vou falar uma palavra-chave, gente, que no final eu vou fechar com isso, que é maturidade. E aí vocês vão entender melhor. Isso. Aí então o que acontece? A gente precisa então ter esse discernimento. Agora, a Patrícia perguntou, julgar não é diferente de avaliar?
tem muitas semelhanças, na verdade. Né? A gente vê isso também pelo contexto, onde essas palavras são usadas nas Escrituras. Não basta apenas pegar um versículo e criar uma doutrina em cima dela. A gente precisa ver todas as Escrituras para poder juntar o conceito dela. Então, assim, a gente rapidinho vê aqui de novo, Felipão. sendo aplicado. Só pegando... Oi? Só nessa pergunta da Patrícia, pelo que a gente falou no princípio, viu, Patrícia? É como se, assim, julgar fosse algo superior a avaliar. Então, avaliar é uma das definições de julgar, beleza? Mas julgar tem outras definições. Isso. E aí, pegando só um gancho também de algo que você falou, Roger, parece que João também vai ser um pouco bem enfático também nessa questão de duas coisas. Uma delas que tem a ver com o que você falou, que é nem saudeis pessoas que são assim. Então, ou seja, eu não posso nem dar a paz do Senhor para alguém que faz isso. Isso é algo seríssimo, né? Imagina, chegar para o irmão e falar, não, assim, não dá a paz do Senhor, porque... Então, assim, isso é uma das coisas que a gente precisa fazer em relação a julgamento. E aí também a gente vai pegar também... Ixi, ficou instável o sinal do Felipe. 14, verso 29. Ô, Roger, sua internet parece que tá cortando aí. Você tá me ouvindo? A sua tá cortando. Eu tô te ouvindo agora. Pode continuar. Não, beleza. Aí, é porque tem hora que eu vejo sua imagem parando. Não sei se é problema comigo, mas enfim. Nós vemos também em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. A gente vai ver algo interessante também a respeito do julgamento lá. Seguinte. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então aqui, mais uma vez, a palavra julgamento aparecendo. E aí a gente vê que a gente deve julgar as profecias. Então aqui a gente já começa a entrar naquilo que o Roger colocou no início, né? Sobre uma das coisas que a gente pode fazer. A gente deve. A Bíblia está instruindo, julgue as profecias. Mas como que a gente faz isso, então, para julgar as profecias? Começa falando aí, Roger, como que a gente julga as profecias? Então, gente, deixa eu ser um pouco breve aqui. É porque às vezes pode gerar um pouco de confusão daquilo que aconteceu no Antigo Testamento para o Novo. Aqui existe uma diferença, tá? No Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo. Em outras palavras, elas não tinham um acesso livre a Deus. O acesso para elas a Deus era através do sacerdócio ou através dos profetas. Tá? Existiam algumas pessoas que tinham uma exceção, né? Que tinham uma aparição de Deus. Por exemplo, a mãe de Sansão. Né? A mãe de Sansão, ela não era profetisa nem nada, mas ela teve uma aparição do anjo do Senhor para ela, que estava falando sobre Sansão. Então, no Antigo Testamento, o profeta ele era vital para o relacionamento da nação com Deus. Por isso que a gente vai ver no Antigo Testamento, quando fala de falso profeta, fala que é para eliminar eles do meio. Por quê? Um falso profeta podia fazer um estrago estrondoso. Podia fazer uma nação inteira se desviar. Por quê? Porque eles não tinham como provar aquilo que o profeta estava falando. O máximo que eles tinham para conseguir provar era a índole do profeta. Né? Então, se era um profeta que vivia cometendo pecados, eles não iam dar crédito à palavra daquele profeta. Mas podia ter aquele profeta, né, que não tinha uma vida pecaminosa, mas era um cara que não tinha um coração temente ao Senhor. Então, a nação de Israel, nesse ponto, eles ficavam muito... Eles tinham essa fraqueza, vamos dizer assim. Tá? Nós estamos na nova aliança. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, as profecias... Deus levanta profeta? Levanta. Efésios, capítulo de número 4... versículo de número 11, 1 Coríntios, capítulo de número 12, 1 Coríntios, capítulo de número 14, Romanos, capítulo de número 12, vai ter um tanto de texto falando sobre os profetas. Lá em Atos também tem o profeta Ágabo, as filhas do evangelista Filipe. Então, tem profeta demais no Novo Testamento. Qual que é a diferença? Nós temos o Espírito Santo. Tá? E nenhum profeta tem essa autoridade que os profetas tinham no Antigo Testamento. Nós, como profetas do Novo Testamento, podemos
portar, ou seja, carregar, compartilhar a palavra de Deus, mas eu não detenho a palavra de Deus e eu não detenho a presença de Deus ou a direção de Deus. No Antigo Testamento, o profeta ele detinha a palavra de Deus. Aquilo que Deus falava com o profeta era lei. Na Nova Aliança, não. Por quê? A Bíblia já está fechada, gente. Tudo que Deus precisava revelar, com essa autoridade máxima de palavra de Deus, Deus revelou e está na Escritura. Deus não vai revelar nada novo para nenhum profeta. Tá? Então, como que é a profecia hoje? A profecia hoje ela vai acabar sendo algo um pouco mais personalizado. Talvez você é alguém que tenha dificuldade em discernir algo que esteja acontecendo na sua vida. Deus pode levantar um profeta para te dar uma direção de algo específico. E até mesmo, Deus pode levantar o profeta para te despertar para algo da palavra de Deus que talvez você não estava lembrando. Às vezes alguém lança uma profecia para você e você se lembra de um versículo na hora. Né? Então, a profecia ela tem esse caráter hoje, tá? Nos dias de hoje na Nova Aliança. Ela não é algo com autoridade de Bíblia, de maneira nenhuma. Então, como que a gente julga as profecias? Primeiro, pelas Escrituras. É o que aconteceu lá em Atos capítulo de número 17. A gente vai conferir com as Escrituras. Eu dei um exemplo de uma profecia no início desse vídeo. Que Satanás, os demônios, eles vão se disfarçar de parentes, vão te chamar e se você abrir a porta, ele vai entrar para sua casa e acabou sua vida. Né? Onde que existe respaldo bíblico para isso? Aonde que a minha perda de salvação ou o tormento do inimigo ele está condicionado ao fato de eu abrir o meu portão? Onde que tem isso nas Escrituras? Não existe. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O inimigo ele pode tentar com as artimanhas dele, com as ciladas dele. A palavra diz que com o escudo da fé eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. A palavra ela me mostra que eu tenho armas para lutar contra o inimigo e que eu sou protegido de Deus. Não importa o que o inimigo fizer. Se eu estiver firme em Cristo, ele não tem poder, ele não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Onde que está o poder do inimigo? Quando eu dou brecha. Quando eu vivo uma vida de pecado. Aí eu não estou em Deus. Né? Então, se eu vivo uma vida de pecado, eu não sou aquele que é nascido de Deus. Mas se eu tenho um fruto do arrependimento na minha vida, e ainda que eu erre, ainda que eu peque, nesse mesmo livro de 1 João, a palavra vai falar que nós temos um advogado fiel, que ainda que eu pecar, se eu confessar o meu pecado para Deus, ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de qualquer injustiça. Então, se eu tenho vida com Deus, querido, Satanás é legião de demônio para bater no meu portão. Se eu abrir, não vai acontecer nada. Ele pode tentar me enganar. Se eu estiver firme em Deus, nada vai me acontecer. O que a gente acabou de fazer aqui, gente? Julgamos uma profecia. É de Deus? Qual que é o segundo ponto que a gente pode julgar uma profecia de Deus? A questão da paz. Deus, ele não nos deixa atemorizados. 1 João também vai falar que o perfeito amor lança fora todo medo, e que Deus é amor. Então, profecia que vem para ficar te dando medo, para te atormentar, atemorizar, provavelmente também não é uma profecia de Deus. Tá? Ah, pastor, você está falando então que Deus só tem profecia de vitória? Não, não estou falando isso. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, que Deus ele é como um pai que corrige seus filhos. Ele pode trazer uma profecia dura para a sua vida, mas não é para gerar medo em você, é para gerar arrependimento. Ele pode te dar um puxão de orelha, falar, ó, você está vacilando nisso aqui, fica firme, volta para o caminho, você está desviando, vamos ficar firme. Deus pode fazer isso? Ele não só pode, como ele vai fazer, porque ele é um pai que nos ama. Se ele precisar nos corrigir, ele vai nos corrigir. Só que não é para gerar medo, é para gerar vida. A palavra diz em 1 Coríntios que a tristeza segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo Deus gera vida, porque gera arrependimento. Então aqui 2 pontos principais, Filipão, que eu entendo para nós julgarmos profecias. É verdade. Eu me lembro até de Paulo, né? Paulo, hoje nós temos ele como uma grande referência na Bíblia, porque ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, mas na época em que ele estava vivo e pregava, as pessoas analisavam biblicamente o que ele estava dizendo. Então, ele foi passado pelo crivo da palavra para poder saber se ele realmente estava falando a respeito de Deus, e aí ele vai elogiar os bereanos por fazer isso,
quanto mais nós hoje devemos avaliar e julgar as profecias, as pregações, porque para quem não sabe também, pregação tem, as profecias também têm esse peso de pregação. Quando o pastor está pregando a palavra no altar, ou seja, aonde ele estiver, ele está profetizando. Por quê? Porque profetizar também é visto como uma pessoa que está com o microfone de Deus. O profeta é aquele que é o microfone de Deus. Ou seja, Deus ele profere para as nações a palavra dele por meio dos profetas de uma forma direta. Porém, hoje, na nova aliança, esses profetas ainda existem, porque é um dos dons ministeriais, mas eles estão transmitindo o que está nas Escrituras. Se um profeta que se diz profeta não falar algo respaldado pelas Escrituras Sagradas, você pode ser firme em dizer que não é palavra de Deus. Só pode ser palavra de Deus aquilo que está atestado pelas Escrituras. Como você bem colocou, Roger, a Bíblia já está fechada, não tem mais nada para ser feito. Não tem mais nada para ser acrescentado. Em Apocalipse, se eu não me engano, vai dizer que maldições virão sobre aqueles que tirarem uma letra ou um tio que seja das Escrituras Sagradas ou acrescentar alguma vírgula que seja. Ou seja, não tem mais nada que possa ser mexido nas Escrituras. O máximo que acontece são traduções, que aí também é um outro assunto, mas as traduções são feitas baseadas nas línguas originais ou através das línguas latinas, como teve uma tradução, ou até mesmo através do inglês. Mas isso não é alterar as Escrituras. Isso é uma tradução para o idioma do local que a gente vai colocar a palavra de Deus. Mas alterar no sentido de acrescentar ou diminuir, ninguém tem autorização para isso. Pode ser o profeta que tem multidões que seguem ele, mas não é um profeta de Deus. E outra coisa também, acho que você colocou também, é que no Antigo Testamento, uma forma de se saber que um profeta era de Deus ou não, era através do cumprimento. Se aquilo que ele disse cumpria, então era de Deus. Se não se cumpria, é porque não era de Deus. E tem muitas das profecias que foram ditas no Antigo Testamento que foi cumprir centenas de anos depois, séculos mais tarde, como, por exemplo, as profecias messiânicas, falando a respeito de Jesus, muitos e muitos anos depois que se foram cumprir as profecias. Mas hoje a gente não tem mais essa forma de avaliar as profecias. Hoje nós temos a própria Bíblia para avaliar as profecias, julgar as profecias, né? E aí também nós vemos um outro ponto também, que é julgar os espíritos. E aí isso está lá em 1 João 4:1, que vai usar até a palavra dokimazo no grego original, mas vai dar mais ou menos uma ideia bem parecida, que é o quê? Fazer esse exame, examinar para saber se esse espírito é de Deus ou de Satanás, ou até mesmo do próprio homem, né? O espírito humano. E a gente faz isso também pelas Escrituras Sagradas, pelo discernimento do Espírito Santo, enfim. É um conjunto de coisas. A Bíblia ela nunca vai se contradizer, né? Então eu não consigo ver, isso é impossível. Deus enviar um profeta hoje que vai contradizer a palavra dele que já está escrita. Deus não vai fazer isso, ele não vai se contradizer, ele não nega a si mesmo. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é negar a si mesmo. Deus é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas, ele é todo poderoso, mas tem uma coisa que ele não pode, é negar a si mesmo. Então tudo que vai contra a natureza essencial dele, o caráter dele, Deus não vai fazer de forma alguma. Ele não nega a si mesmo. Então a gente pode também julgar os espíritos, isso é papel do crente, isso é papel do cristão. Você quer falar alguma coisa a respeito desse julgamento de espírito, Roger? Não, na verdade, o Léo comentou ali, o próprio Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Isso, por prova os falsos profetas. Isso. Olha lá, gente. Nossa, você me lembrou de um negócio aí, Léo. Fortíssimo. Gente, Jesus falando com as 7 igrejas do Apocalipse, ele vai se dirigir... Deixa eu abrir aqui. É melhor. É porque me fugiu aqui exatamente qual das igrejas ele vai falar isso. Eu vou confirmar aqui. Ele vai falar mais ou menos o quê? Para te ajudar a procurar aqui. É da igreja de Jezabel que ele vai falar, que ele vai repreender, porque eles estavam tolerando Jezabel. E aqui, ó, achei. É para a igreja de Tiatira, pessoal. Presta atenção. Olha o que Jesus, nova aliança para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Apocalipse, capítulo de número 2, lá no versículo de número 20. Mas tenho contra ti
que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando de um falso profeta no meio da igreja, uma falsa profetisa no meio da igreja, Jezabel. E qual que é a exortação de Jesus? Ah, tadinha dela, vocês estão julgando a irmã. Ah, vocês não estão amando a irmã, tadinha. A irmã, ela, né, tem as falhas dela, tem os problemas dela, vocês não estão amando ela. Tenho, porém, contra ti o fato de tolerares Jezabel. Ela está dando falso ensino, ela está dando falsa profecia, ela está ensinando as pessoas a se prostituir, ela está fazendo as pessoas se voltarem para a idolatria, e vocês estão tolerando essa mulher no meio de vocês. O que eu tenho contra essa igreja é o fato de vocês não estarem julgando aquilo que deve ser julgado. Gente, se você está me ouvindo aqui até agora, o negócio está pesado, está funilando, né? Ah, você está sendo legalista, né? Calma, que o negócio vai, né? Nós vamos chegar no ponto de equilíbrio. Mas a discussão aqui agora é, nós podemos julgar? Não só podemos, como devemos. Por quê? Vamos lá, para a motivação principal. A nossa vida espiritual depende disso, gente. Isso é uma coisa muito séria. Quando a palavra está falando para a gente não se associar a falso cristão, a palavra de Deus não está falando isso. Deus está falando isso porque ele é ruim. E ele está querendo que a gente volta para a lei e fica apedrejando os outros. Não, de forma nenhuma. Não é isso. A questão é que o que o Senhor Jesus está ensinando lá sobre os fariseus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O problema da gente tolerar essas coisas no nosso meio é que a gente começa a afrouxar. Você já viu aquele negócio que, às vezes, líder de adolescente fala muito isso? Ah, às vezes tem alguma questão que na Bíblia você não tem aquele aparato para você falar assim, não pode. Só que, por um bom senso, ele prefere não falar porque ele sabe que se ele liberar algo, porque ele está vendo que aquilo pode ser nocivo para os adolescentes. Isso é numa questão de cuidado. Se eu libero isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou afrouxando a regra, né? Entre aspas. Então, esse aqui também vai poder, esse aqui também vai poder, vai virar uma festa. Você está me ouvindo isso e está pensando, ah, mas isso é uma imaturidade das pessoas. Exatamente, gente. Eu não quero ser a pessoa que vai ser pedra de tropeço. Eu sei que existem pessoas que podem estar mais imaturas no sentido de compreensão do que eu. Paulo não vai falar isso lá em Romanos, capítulo de número 14? Tem problema comer carne? Não tem problema. Tem problema comer carne sacrificada a ídolos? Não tem problema, porque a gente sabe que só existe um Deus e que tudo provém dele. Mas, se a sua consciência de saber que pode comer carne vai levar o seu irmão a pecar, então a partir desse momento tem problema sim. Então aqui começa a entrar a questão da maturidade. Então nós precisamos julgar, porque isso é uma questão de sobrevivência nossa. Quando que o mundo enche a boca para falar da igreja? Quando tem escândalo no meio de nós, não é assim? Ah, mas aconteceu isso. Ah, eu vou para a igreja, que esse crente que faz isso, isso e isso. Os crentes estão pior que os do mundo. Você já ouviu isso? Olha a importância da gente aprender. E aqui, gente, eu não estou falando sobre pessoas, principalmente. Eu estou falando sobre princípios. A importância da gente ser firme com princípios. A gente pode julgar? A gente pode julgar. A gente deve julgar. Nós vamos falar aqui, o Filipão, daquilo que a gente não pode julgar. E aí vai ficar mais claro para você. Ah, eu não estou falando aqui para a gente ser legalista, sair tacando pedra nos outros, sair expulsando os outros da igreja, ficar chamando os outros de filho do Satanás, não. Estou falando de algo que a gente precisa fazer, porque é maturidade espiritual, nossa vida espiritual depende disso, porque nós estamos em um ambiente de unidade, de comunhão, e se algum membro do corpo está contaminando a minha vida espiritual com Deus, eu preciso me afastar dessa pessoa. Eu preciso me lembrar que a minha vida com Deus ela é mais importante do que qualquer outro relacionamento. Tá bom, gente? A gente já leu aqui 1 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 2 ao 5, a palavra falando que a gente tem que julgar. Eu não vou ler aqui, mas Efésios, capítulo de número 5, versículo 6 ao 11. Mais um texto que vai falar, andai como filhos da luz, julgando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Aí vai continuar. Pastor Felipe já falou aqui também.
1 João 4:1, provai se os espíritos vêm de Deus. É o mesmo esquema da palavra do Senhor, gente, o mesmo esquema da profecia. A gente precisa ter esse discernimento espiritual. O que é provar se os espíritos são de Deus, né? Essa questão de espírito. Está falando de um culto de descarrego, né? Não necessariamente. Isso aqui, claro que envolve sim uma questão, às vezes, de uma possessão, coisas do tipo, né? Só que tem muito a ver com também essa questão do comportamento. Quando o apóstolo João ele vai falar isso, ele vai completar falando assim: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, o que é isso? Algo vai ficar claro aqui para você, gente. Jesus e Pedro. Pedro acaba de falar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala que vai ser entregue, Pedro vira e fala assim, não, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Jesus vira para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás. Jesus, naquele momento, julgou o Espírito. Ele entendeu que, num primeiro momento, a fala de Pedro era uma fala inspirada pelo Espírito de Deus. E, no segundo momento, a fala de Pedro foi uma fala influenciada pelas trevas. Examinar os Espíritos não tem a ver com profecia. Tem a ver com aquilo que está saindo da pessoa. Pedro não está lançando uma profecia. Ele não falou com Jesus, não, o Senhor não vai ser crucificado. Ele está falando, não, conhecendo o seu poder, né, em outras palavras é isso, de modo algum isso te acontecerá, Senhor. Então isso é julgar os espíritos. E a palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do 20 ao 22, diz assim, não desprezais as profecias. Então não é para sair por aí odiando profeta ou profecia, não. Mas ponde tudo à prova. Ou em outras traduções, julgai todas as coisas. É o que o Léo já deu spoiler no início da live aí. Julgai todas as coisas. Está em 1 Tessalonicenses 5, 21. Retendes o que é bom. O resto você vai jogar fora. E abstende-vos de toda espécie de mal. Vocês estão notando, gente, que todas as vezes que a palavra está falando de julgamento, na sequência ela está falando de comportamento, está falando, não se associe, se afaste do mal, não se abstenha da forma do mal. A preocupação de Deus é com a nossa vida cristã, é com a nossa caminhada. A preocupação de Deus não é a gente virar fariseu, não. A preocupação de Deus é com a nossa caminhada. Esse exercício de examinar, de avaliar, de julgar, tem a ver com a sua vida espiritual, com a saúde da sua vida espiritual. É verdade. E aí também, sobre julgar pessoas também, a gente vai ver, por exemplo, Mateus 18, verso 15, que vai falar um processo muito interessante. Fala assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouviu, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, lembrando que esse pecado é contra você, não é contra o outro, ou contra as outras pessoas, ou contra Deus, não. O pecado é contra você, então você vai lá e vai argumentar com ele. Se ele não te ouvir, aí você vai levar uma testemunha, que vai falar que se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não já atender, diz-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, assim, aqui a gente vê um contexto específico, é um pecado contra você. Então, nesse caso, você e ele vai resolver essa questão. Ah, não deu não? Aí você leva uma ou duas testemunhas e tal, para poder conversar com essa pessoa, e aí depois você vai levar ao pastor da igreja, enfim. Mas isso tudo com ordem e decência. Tudo pautado na palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia está a respaldo para o que você vai julgar, ou você está fazendo uma falsa acusação, porque isso também é pecado. Você fazer uma falsa acusação contra alguém, um falso testemunho, isso também é pecado. Então nós não podemos fazer isso. E a fofoca também entra aqui. Não devemos fazer fofoca no nome dos outros. Ah, mas o que isso tem a ver com julgamento? Tem tudo a ver, porque quando a pessoa está fofocando a vida do outro, de uma forma ela está fazendo um julgamento de uma forma indireta. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí, lembrando também, uma coisa que o pastor Roger comentou comigo antes da live, eu já vou colocar essa fala aqui, você me perdoa, Roger, mas eu falei assim, que Deus não faz vista grossa com o pecado. Então, para poder perdoar. Porque todo o pecado do homem foi colocado sobre Jesus. Jesus pagou o preço com o sangue dele, e por causa do preço que Jesus pagou, é que nós somos perdoados. Então, ou seja, ele não faz vista grossa e fala, não, beleza, agora está tudo liberado, está tudo certo. Não. A gente precisa perdoar, mas a gente precisa entender isso. Falar, não, o pecado foi pago em Jesus, mas houve um pagamento. Houve uma dívida paga nessa situação aí.
Não foi uma questão que foi lançada no espaço, por assim, pronto, agora acabou, tá todo mundo livre, do nada, assim. Não, houve um pagamento para isso. Como é que tá nosso tempo aí, Roger? Falta quantos minutos? Nós já vamos caminhar para o final aqui já. Eu vou fechar aqui a polêmica, fazer minhas considerações finais, aí você faz as suas, tá? Amém. Isso aí que o pastor Felipe falou, gente, que eu comentei, porque é o seguinte. Às vezes a gente fica com medo de julgar, porque, querendo ou não, é aquele negócio, né? Quando você aponta para a pessoa, tem 3 dedos apontados para você. Então, o que às vezes a gente faz? A gente gosta de fazer a vista grossa. Ah, não, tá tranquilo, nem é tão pesado assim e tal. Só que isso compromete até a nossa capacidade de perdoar. Porque para perdoar não é assim. Ah, não, esquece tal. Jogar para debaixo do tapete. Porque daqui a um tempo esse negócio volta e você vai identificar a raiz de amargura no seu coração. Perdoar é você ter plena consciência do que te fizeram e aí você escolhe perdoar. Fechando aqui a polêmica que eu lancei no início, gente, porque aqui a gente caminha para o final. Nós falamos aqui que a gente pode julgar e deve julgar, mas o que a gente não pode julgar? Aqui entra todo esse ponto de equilíbrio, gente. 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E lá em Romanos 14, portanto, você, por que julga seu irmão? Romanos 14, do 10 ao 12, tá? E por que despreza seu irmão? Guarda essa palavra aí. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando que o cristão não julga? Nós não julgamos se uma pessoa está indo para o inferno ou se não está indo. Nós não vamos dar galardão da obra de ninguém. Quem vai dar galardão da obra das pessoas é Cristo. Eu não vou prestar conta da obra do outro. Ah, fulano, igual o pastor Felipe falou, aí é fofoca. Ah, fulano é preguiçoso. Ah, eu estou fazendo isso aqui para a obra e fulano não está. Ah, Jesus é quem vai retribuir cada um de acordo com as suas obras. Aqui entra o aspecto do juiz que a gente não possui, que a gente tem que fugir dele. Eu falei aqui do aspecto de se assentar e ponderar, avaliar, pensar. Isso a gente tem que fazer. Qual aspecto que a gente não pode fazer? Emitir sentença para ninguém. Eu não sou Deus para falar se alguém vai para o inferno ou não vai para o inferno. E aqui não importa o pecado que a pessoa está cometendo, porque no último dia a pessoa pode se arrepender. Eu posso sim julgar, avaliar, essa pessoa não é uma boa companhia para mim. Esses valores não são bons valores para minha família. Se eu andar com essa pessoa, gente, 1 Coríntios 15, 33, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. É questão de sobrevivência. Eu vou julgar o quê? Isso é bom para a minha vida? Não é. Está fora. Essa pessoa é uma pessoa que vai agregar para a minha vida? Não é. Está fora. Essa pessoa vai ser salva? Eu não sou Deus. Eu não sou juiz. Nesse aspecto eu não posso julgar. Quem vai chamar as pessoas diante do tribunal é Jesus. Quem vai dar conta das obras de cada um é Jesus. Quem sabe o amor que cada um carrega no seu peito pelo filho é Jesus. Eu posso ver um fruto ruim, mas só Deus sabe a luta de cada pessoa. Só Deus sabe o quanto que às vezes aquela pessoa está tentando lutar contra aquele pecado e não está conseguindo. Aqui entra o ponto que eu quero fechar, gente. Eu falei que é a questão de maturidade. Misericórdia. Eu preguei sobre isso nessa última quarta-feira. O nosso sumo sacerdote, ele é fiel a Deus, ou seja, não pecou. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Só que o nosso sumo sacerdote também é misericordioso. É exatamente o texto que o Filipão leu aí. Às vezes a pessoa está fazendo algo de errado, a gente não se preocupa em saber para ajudar, não para fofocar. Como que está a vida da pessoa? Não se preocupa em tentar ajudar a pessoa. Às vezes a gente nem estende a mão. Eu só vou saber se aquela pessoa vai me puxar para o buraco se eu chegar a estender a mão para ela. Então, a gente precisa ser misericordioso. Se é uma pessoa que não vai afetar a minha vida com Deus, eu preciso amar essa pessoa, ajudar essa pessoa, ser instrumento de Deus para a recuperação dessa pessoa. Caso contrário, eu posso me afastar da pessoa, mas juiz é Deus. Mateus capítulo de número 7, gente, a polêmica que eu lancei, Jesus não está nos proibindo de julgar naquele texto. Ele está proibindo o julgamento hipócrita. Tá? Você está vendo um cisco no olho do seu irmão? Tira primeiro a trave do seu olho, tira primeiro. Então você vai ver claramente e aí você vai poder
ajudar. E aí você vai poder julgar, e você vai poder falar o que é a situação. Jesus não está falando que a gente não pode julgar. Ele está falando que a gente precisa saber julgar. Porque com a medida com que eu julgar, eu também vou ser julgado. Se o meu julgamento é sem misericórdia, eu vou receber um julgamento sem misericórdia. Se o meu julgamento é pensando no meu relacionamento com Deus, Jesus vai lembrar disso. Ele vai saber que eu estou preservando o meu relacionamento com Deus. Eu não julgo pessoas, eu julgo fatos. Eu não julgo a vida dos outros. Eu julgo o que o outro está fazendo com a vida dele pode influenciar na minha. Se não vai acrescentar nem diminuir, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, caso encerrado. Essas aí são minhas considerações finais. Espero que a gente possa ter trazido luz. Deus te abençoe. Vai lá, Filipão, 4 minutos. Amém. É só para pegando o comentário do Léo aqui, muito interessante. Ele fala que acho que uma coisa legal é o objetivo desse julgamento. O julgamento do cristão visa ganhar o irmão, ajudar e não condenar. Então é exatamente assim. Assim como a correção de Deus tem essa ideia de trazer para perto dele, assim também nós, quando julgamos alguém, a gente julga tentando trazer ele para a luz, não para condenação. Inclusive naquela situação de Mateus 18 ou 17 que eu li ali, falando de você chegar até o irmão que pecou contra você e você tentar reconciliar com ele. Então o objetivo é reconciliação, não a condenação. E aí ele completou mais embaixo ali, que ou se não, para julgar, para proteger a sua doutrina, que é o que nós temos falado também desde o início da live, que é sempre julgar usando a base da palavra de Deus. E aí também juntando com o que a Raquel falou aqui, né? Confrontar em amor. Ou seja, para trazer para perto do Senhor e não para condenação. Mas então, aí para as considerações finais, então é isso. A gente não pode julgar no sentido de decretar se a pessoa vai para o céu ou se vai para o inferno e bater o martelo. Porque quem conhece o coração das pessoas é Deus. A gente vê essa situação, por exemplo, na escolha de Davi. Samuel foi lá escolher uma pessoa para ser o novo rei de Israel, e aí ele ficou olhando a aparência, que era muito forte, se era esbelto, se era isso, aquilo outro, mas Deus vira e fala, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Eu escolhi foi meu servo Davi, e é ele que vai ser o próximo rei de Israel. Então, mas amém. Aleluia. Então, que nós possamos aprender aí. Gente, se vocês quiserem ver pregação sobre isso, depois vai comentando, enche a gente de pedido na rede social, que eu faço num culto de quarta, o Filipão faz num culto da paz. Amém. E aí, entendo isso, gente. Aprender a usar esse julgamento. Não julgue conforme hipócrita, mas julgue para trazer para perto e julgue baseado nas escrituras sagradas. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Roger, pela companhia. Glória a Deus. Eu queria que você fizesse a oração. Faz uma oração rápida para nós aí. Amém. Gente, foi uma honra ter todos vocês aí. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um que se conectou. Agradeço ao Senhor pela inspiração por trazer essa ministração. Amém. Em nome de Jesus, aquilo que não provém de ti, que seja eliminado do coração dos teus filhos, mas que nós possamos Amém. Ter crescido. Esse é o desejo do nosso coração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, minha querida, e até a próxima. Até a próxima, em nome de Jesus.